Bem-vindos, tolos mortais, ao Sugarwin, o especial de Dia das Bruxas do Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schmoltz e eu serei a sua guia. Por favor, se aproximem devagar e com delicadeza, porque hoje nós vamos listar 5 coisas bizarras e absurdas que já aconteceram nos parques da Disney. A gente costuma achar que a Disney é absolutamente imaculada, com um cheiro de doces dentro das lojas e que é inimaginável que coisas ruins aconteçam lá dentro. Só que isso é absolutamente impossível, porque todos os dias milhões de pessoas se espremem entre os 4 parques principais, os 2 aquáticos, a área de entretenimento e os zilhões de resorts temáticos lá em Orlando. Hoje eu separei algumas coisas bizarras, inusitadas e até mesmo algumas tragédias que já aconteceram lá nos parques da Disney e que eles costumam querer abafar, mas que não dá muito certo. Um dos meios de transporte mais populares da Disney, os monotrilhos ligam os hotéis e áreas-chaves do resort até os 2 parques principais, o Magic Kingdom e o Epcot. A Disney World tem 12 monotrilhos, cada um com 6 carros em funcionamento. Os trilhos cobrem 23,7 quilômetros do resort e os monotrilhos transportam cerca de 50 milhões de visitantes por ano. Em julho de 2009, um acidente terminou de forma fatal para o estudante Austin Wunenberg, de 21 anos. Ele era funcionário da Disney e era piloto de um dos 2 monotrilhos que se chocaram, resultando na sua morte e deixando alguns turistas feridos. Essa foi a primeira morte em 38 anos de funcionamento dos monotrilhos. O acidente aconteceu perto das 2 da manhã de um domingo, na última volta do monotrilho daquele dia. Os 2 monotrilhos estavam levando apenas 5 passageiros e 2 funcionários, um deles Austin. Segundo a Disney, Austin tentou dar ré no monotrilho roxo que ele estava dirigindo quando viu que o rosa ia bater nele, mas já era tarde demais. A família dele quis processar a Disney porque o gerente dele não estava na estação na hora que aconteceu o acidente, mas ele tinha saído e não estava fazendo o seu papel de supervisionar ali o trabalho das pessoas, e ele estava aparentemente num restaurante da Disney. Só que depois de um tempo, a família voluntariamente suspendeu o processo. A história comoveu e chocou muita gente na época e em 2015 ela voltou a ser alvo de controvérsias quando a Disney lançou em parceria com a Starbucks uma linha de canecas dos 4 parques de Orlando. No design da caneca de Epcot, que predomina tons de roxo com detalhes em azul e cinza, um dos elementos que aparecem é o monotrilho e fizeram ele com a listra roxa, que era exatamente o que o Austin estava dirigindo. Uma semana depois do lançamento, a Disney recolheu todas as canecas e relançou uma versão com o monotrilho todo em cinza. Um representante da Disney confirmou que o motivo pelo qual eles recolheram essas canecas inicialmente foi por causa do monotrilho roxo, sim. Então essa versão inicial se tornou um item de colecionador mórbido. A Haunted Mansion é uma das atrações mais interessantes e mais clássicas da Disney. Você entra num carrinho e encontra com todos os fantasmas que moram por lá. São 999 almas e durante o trajeto eles te convidam para se tornar a 1000ª. Tem basicamente 2 coisas muito bizarras que rolam com essa atração. A primeira é que existe um fenômeno meio estranho que muitas pessoas simplesmente resolvem jogar as cinzas dos seus entes queridos dentro da mansão ou no cemitério externo que faz parte da fila. Isso se tornou uma prática tão comum que a Disney teve que comprar um aspirador especial capaz de separar partículas para constantemente limpar a atração. Agora, um mistério realmente assustador sobre essa atração. Vários funcionários já relataram ter visto um mesmo fantasma lá dentro, um homem de bengala. Esse fenômeno sempre acontece à noite, já perto da hora de fechar a atração, e geralmente quem vê o homem é o funcionário que está na área de embarque. Num minuto os carrinhos estão lá, completamente vazios, e no outro aparece esse senhor de bengala, sentado num dos carrinhos, olhando para frente sem falar nada. Quando o funcionário tenta fazer contato, ele não tem resposta e o senhor continua quieto e volta para dentro da atração.
Ao chamar o supervisor por conta do comportamento estranho do visitante, eles esperam pelo homem aparecer na próxima volta, mas ele nunca reaparece na mesma noite. Algumas pessoas dizem que ele é o fantasma de Yale Gracie, um dos Imagineers que ajudou na construção dessa atração. Ele foi o responsável pela parte de efeitos especiais da Haunted Mansion e do Piratas do Caribe na Disneyland, e ele morreu num assalto nos anos 70 em Los Angeles. Sabe aquela sala lindíssima com a bola de cristal da Madame Leota? Então, é design dele. Coincidentemente, uma das lápides no cemitério que fica na fila da mansão é uma homenagem a ele com o nome de Master Gracie. E por conta disso, os fãs fizeram a teoria de que, por ele estar sendo chamado de mestre, que o personagem seria um dos antigos donos da mansão que teria sido morto pela sua esposa, a fantasma da noiva que decapita os maridos. Os fãs foram ainda mais longe e dizem que ele é ninguém mais, ninguém menos do que o Ghost Host, o narrador da atração. Não são poucos os casos de mortes e acidentes dentro dos parques da Disney. Não é de se estranhar que eles aconteçam pela Terra da Magia também. Inclusive, tem uma página na Wikipedia totalmente destinada a relatar os acidentes que acontecem nesses parques. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, para quem quiser conferir. E tem de tudo, né? Desde ataques cardíacos até mortes por causas naturais e, claro, os famosos acidentes bizarros. Um dos mais inacreditáveis aconteceu no ano 2000, quando um homem de 37 anos resolveu sair no meio da Splash Mountain depois de uma das quedas menores. Ele simplesmente se levantou e foi embora do seu carrinho, direto para sua morte. William Pollock saiu na área aberta da atração, que não tinha aquelas barras de segurança na época, para a lateral do cenário. Por ser uma área que espirra água, ele escorregou e foi atingido pelo carrinho que vinha logo atrás, sendo esmagado entre o carrinho onde ele estava e esse outro que veio depois. Tecnicamente, a Splash Mountain não precisa de nenhum tipo de cinto para nenhuma das quedas, mas depois desse acidente, as barras de segurança foram adicionadas para evitar que mais pessoas saiam no meio da atração e outros acidentes aconteçam. Agora, o mais bizarro é que isso era uma coisa até bastante comum de acontecer. Muitas pessoas ficavam com medo da última queda, principalmente, e simplesmente queriam desistir no meio da atração. Pollock deu azar porque ele saiu num dos poucos pontos cegos que tinham na atração na época, então os cast members que estavam controlando não tiveram tempo de parar a atração na emergência. Eu não sei vocês, mas eu imagino que essa deva ser uma das piores formas de morrer, já que cada carrinho da Splash Mountain em movimento e com pessoas dentro pesa em torno de 1 tonelada. Um acidente fatal durante uma parada da tarde do Magic Kingdom em 2004 tirou a vida de um cast member que estava desfilando vestido de Pluto. Javier Cruz, de 38 anos, trabalhava há 8 na Disney quando ele foi atropelado por um carro alegórico da Bela Fera logo antes de sair do galpão nos bastidores e entrar na Frontierland, que era onde começava a parada que seguia até a Main Street. Vários cast members testemunharam o ocorrido, mas, por sorte, nenhum visitante aparentemente viu. O acidente aconteceu porque o Cruz tropeçou, mas como ele estava muito perto do carro alegórico, não teve tempo de impedirem que ele fosse atropelado. Desde então, a Disney toma muito cuidado e deixa um espaço bem grande entre os personagens que vêm no chão e os carros alegóricos nas paradas. Curiosamente, essa parada especial da Disney, que se chamava Share a Dream Come True, foi descontinuada em 2004 mesmo, que foi o ano do acidente. Não sabemos se isso tem a ver com o acidente que matou o Javier ou se a parada já estava programada para ser substituída, mas com certeza essa tragédia deixou um gosto amargo na boca da Disney. A atração dos Piratas do Caribe é tão famosa que existem versões dela em 5 dos 6 resorts que existem da Disney no mundo, isso se a gente contar aí a versão novíssima que é inspirada só na franquia de filmes que abriu recentemente na Disney de Xangai.
Aberta em 1967, a primeira versão da atração, que existe até hoje na Disneyland, foi inclusive a última atração que o Walt Disney participou da construção. Você passeia de barco por uma cidade saqueada por piratas, ouve a musiquinha clássica que diz que a vida de um pirata é pra mim, e até mesmo vê o Jack Sparrow e o Barbossa da franquia de filmes que foram adicionados depois do sucesso absoluto que eles fizeram. Mas talvez você não saiba que vários dos esqueletos que já apareceram nessa atração já foram humanos de verdade um dia. Quando a atração foi inaugurada, os Imagineers não conseguiam criar caveiras que parecessem realistas o suficiente para tematizar a atração, então eles conseguiram umas de verdade com o Departamento de Medicina da UCLA, a Universidade da Califórnia que fica em Los Angeles. Mais pra frente, quando a tecnologia permitia que as caveiras falsas se passassem por reais, esses esqueletos foram devolvidos aos seus países de origem e tiveram um enterro digno. Meu Deus! Eu sei que você provavelmente está chocado agora e talvez você fique mais ainda quando eu te contar que uma dessas caveiras ainda é de verdade hoje em dia. Se você estiver na Disneyland da Califórnia, procure pelo esqueleto que fica na cama no quarto do capitão. É bem no início da atração, logo depois da primeira queda. Você já sabia de algum desses fatos macabros? Qual deles te deixou com mais frio na espinha? Conta aqui embaixo de forma criativa para entreter outras almas que estejam vagando pelos comentários. Ah, não esquece de curtir o vídeo na saída e cuidado com os fantasmas caroneiros, porque eles estão loucos para te seguir até em casa. Vê se não demora. Eu e o Geraldo vamos continuar aqui, morrendo de vontade de te ver.